Fala galera, tudo bem? Você de todo o Brasil acompanhando mais um conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelix. Vamos falar aqui de dois assuntos. A equipe esportiva do SBT para a Copa do Mundo ainda não está totalmente definida, mas temos aqui algumas informações e, pelo jeito, só teremos dois narradores no SBT, né? O Galvão Bueno e também o Thiago Leifert. Por falar em Galvão Bueno, vou falar daqui a pouquinho também sobre essa questão de saúde do Galvão, que está internado em São Paulo. E também vou falar aqui do provável narrador da Fórmula Indy na Band, né? Nós temos aí essa expectativa, a Band que vai transmitir, voltar, né, a transmitir a categoria no ano que vem. E será que o Theo José vai narrar? Será que o Sérgio Maurício continua ou não? O Flávio Rico, né, jornalista lá do portal Léo Dias, traz também informações aí sobre a Indy na Band. Sejam bem-vindos ao canal do Fábio Fidelix. Aqui a gente comenta os assuntos da mídia esportiva, também sobre TV, rádio, internet. Gosta desses assuntos? Eu peço sempre a sua colaboração aqui com o canal e você não paga absolutamente nada. É só fazer a sua inscrição, tá bom? Gostou do vídeo? Manda seu joinha, seu like, é importante para que o vídeo cresça e também o nosso canal aqui. Bom, vamos começar então falando do SBT. Essas são duas informações do jornalista Flávio Rico, né, lá do portal Léo Dias, ele que está sempre por dentro, né, dos assuntos da televisão e também da mídia esportiva. E vou falar aqui sobre o SBT, a cobertura da Copa do Mundo, né? O Flávio Rico postou aqui algumas informações, mas antes vamos falar aqui do estado de saúde do Galvão Bueno, né? Para quem não sabe, ele passou mal no final de semana, está internado em São Paulo e, segundo as informações aí de todos os portais, ele está com uma pneumonia viral, né? Mas segundo, né, essas informações, ele deve receber alta ainda nesta semana. Então a gente fica na torcida aqui, né? O Galvão Bueno, já veterano narrador, contratado aí, né, pelo SBT, essa parceria, né, SBT e N Sports, para narrar os jogos da Copa do Mundo, os jogos da seleção brasileira, né, partidas importantes. Então fica aqui a nossa torcida para que o Galvão em breve, né, esteja bem aí, né, para poder trazer essas emoções. Ele continua na Band, né, vai ficar até dezembro com seu Galvão e amigos, e depois atenções voltadas para a cobertura do Mundial de Futebol 2026 pelo SBT e pelo N Sports. Segundo o Flávio Rico, o Galvão está até colaborando, né, ali com a montagem da equipe, é claro, né, ele é sócio da empresa N Sports, existe então essa parceria, né? SBT e N Sports, as duas empresas adquiriram, né, os direitos de transmissão da Copa do Mundo, serão 32 partidas, o Galvão vai narrar, pelo que coloca aqui o Flávio Rico, o jogo de abertura, a decisão da Copa do Mundo, independentemente de Brasil, né, está na decisão, e os jogos da seleção brasileira, que a gente não sabe, né, quantas partidas o Brasil vai fazer na Copa, no mínimo 3, no máximo 8, né? Aliás, né, muita gente não sabe ainda, a Copa do Mundo vai ter 48 seleções pela primeira vez, então vai ter uma fase eliminatória a mais, vai ter a fase 16 avos de final, depois oitavas, quartas, semifinal. Então, para o time ganhar o título, né, o time que chegar às semifinais, ele joga 8 partidas, né, mesmo que seja derrotado em uma semifinal, disputa o terceiro lugar. Então, quem chegar até as semifinais joga 8 partidas. Mas não dá para cravar aqui, né, que o Brasil vai realizar 8 partidas. Tem os mais pessimistas, né, imaginando aí que o Brasil não passa da primeira fase, ou então vai jogar no máximo ali até as oitavas, até as quartas de final. Aliás, o Brasil normalmente chega, né, às quartas de final e tem problemas, né? O Brasil normalmente ele tem dificuldades quando chega às quartas de final. E o SBT não deve contratar um outro narrador, né? Pelas informações, vai ficar mesmo com o Galvão e com o Thiago Leifert. O Thiago Leifert vai fazer várias partidas, né? O SBT tem 32 jogos, né? Esse é o pacote que adquiriu o SBT e o N Sports. Lembrando que as transmissões serão simultâneas, né? A mesma transmissão vai estar no N Sports e vai estar na TV aberta, né, pelo SBT. Galvão fazendo abertura, decisão, jogos da seleção brasileira, aí já diminui um pouco o número de jogos, de 32. Vamos dizer que o Brasil chegue a semifinais, faça 8 jogos, né, na Copa do Mundo. Então, 8 jogos da seleção com o Galvão, mais abertura final são 10. Do pacote de 32 já cai para 22. Aí o Thiago Leifert faria 22 partidas. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Acho que poderia sim ter um terceiro narrador. Mas, meu amigo, vai ser um jogo por dia.
né? O SBT vai transmitir, essa é a média, um jogo por dia estará no Sistema Brasileiro de Televisão. Então eu acredito que o Thiago Leifert dê conta do recado. Claro que o SBT deve ter lá um narrador stand-by, né? Aqui no Brasil, um narrador que fica no estúdio, né? Se tiver alguma dificuldade, algum problema com algum narrador, questão técnica ou questão física, ninguém sabe, né? O narrador perde a sua voz. Então sempre tem um stand-by. Bom, quem tem feito alguns jogos aí no SBT, né? Quando o Thiago Leifert tem alguma dificuldade, é o Silva Júnior, né? Só que o Silva Júnior também é narrador do canal, aliás, da rádio, né? Band News FM. E nós não sabemos ainda, até gravei um vídeo, tem um vídeo aí no canal, né? Você pode encontrar, gravei acho que faz uns 2 dias, 2, 3 dias, acho que foi no sábado, se não me falha a memória, no último sábado, falando sobre as rádios, né? Por enquanto, oficialmente, a Jovem Pan anunciou que vai transmitir os jogos da Copa do Mundo, né? Uma coisa é transmitir os jogos, outra coisa é fazer cobertura. Cobertura, muitas rádios, emissoras de televisão que nem têm os direitos de transmitir os jogos podem fazer cobertura da Copa do Mundo, né? Enviar repórter, matérias, bastidores, né? Podem fazer pós-jogo, pré-jogo. Agora, transmitir as partidas, você tem que adquirir os direitos. Então, muita gente confunde às vezes isso. Por enquanto, essa é a informação, né? De todos os portais, que a Jovem Pan foi a primeira rádio a anunciar a transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Estamos aguardando aí as outras emissoras, assim que tivermos mais informações, a gente grava um vídeo aqui falando sobre todas as emissoras que vão transmitir a Copa do Mundo em 2026. Mas o Silva Júnior, como narrador da Band News, se a Band News confirmar, né, está negociando o Grupo Bandeirantes, a Band News, a Bandeirantes, se ele estiver na cobertura do Grupo Bandeirantes de rádio, o Silva Júnior, eu não sei como que ele poderia conciliar com o SBT. Aí talvez o SBT tenha que contratar aí um outro profissional. Mas a princípio, então, Galvão Bueno e Thiago Leifert serão os narradores da Copa do Mundo no SBT. Os outros profissionais, Mauro Betting, né? Não é oficial, é praticamente confirmado, o Mauro Betting como comentarista. O Alexandre Pato também vai estar nas coberturas dos jogos, principalmente nos jogos de seleção. Então, a gente já pode até escalar aqui um jogo do Brasil. Galvão Bueno, Mauro Betting, o Alexandre Pato, a Nadine Bastos como analista de arbitragem, o André Galvão, o repórter André Galvão também foi citado pelo jornalista Flávio Rico como um dos integrantes, aí, possíveis integrantes para a cobertura da Copa do Mundo. E aí a gente vai aguardar, né? Se teremos mais nomes, né? Mais repórteres contratados, provavelmente. Tem o João Venturi, né, que é o correspondente do SBT na Champions League, também pode participar dessa cobertura da Copa do Mundo. Vamos aguardar se teremos aí mais algum comentarista. E a questão do Ronaldo Fenômeno, aí já é especulação, né? Que Ronaldo também estaria ali nos jogos da seleção brasileira com o Galvão Bueno, mas ainda nada oficial, né? O Ronaldo Fenômeno que esteve aí em vários eventos, né? Com o próprio Galvão, é um amigo, é um parceiro do Galvão Bueno desde a Rede Globo, desde quando ele jogava, podemos dizer assim, já existia uma amizade, né, entre Galvão Bueno e o Ronaldo Fenômeno, e no Teleton, inclusive, né, o Galvão Bueno teve participação no Teleton, lá junto com o Ronaldo Fenômeno. Então é isso, gente, né? Possibilidade, sim, do Ronaldo estar na cobertura da Copa do Mundo, mas por enquanto nada de oficial. Então é isso. É isso que temos sobre a Copa do Mundo no SBT. Manda aí seu comentário, porque agora a gente parte para o segundo assunto do vídeo. E o segundo assunto do vídeo é sobre a Bandeirantes e a cobertura da Fórmula Indy. Mais uma vez aqui informação lá do portal Léo Dias, do jornalista Flávio Rico. A Band está estudando, né, os profissionais que vão trabalhar na cobertura da Fórmula Indy, mas só deve anunciar de forma oficial quem será o narrador da Fórmula Indy, o comentarista, os repórteres, como será essa cobertura, após o encerramento da temporada de Fórmula 1, né? Faltam 3 provas, né? Faltam 3 GPs para a gente terminar aí a temporada da Fórmula 1 na Band, né? A despedida da Band da categoria. E aí sim a Band deve divulgar, né, no final do ano, início de 2026, quem vai narrar, né? E o Theo José é o favorito pelas informações do Flávio Rico, que não surpreende ninguém, né? O Theo José tem a cara da Fórmula Indy, fez na Band, já fez no SBT, já fez na Rede Manchete, né? Fórmula Indy, Fórmula Mundial, né? A kart. Então, é um conhecedor de automobilismo, né? Já fez Fórmula 1 no rádio, na Rádio Jovem Pan.
o Theo José narra qualquer prova, né, de qualquer modalidade, qualquer categoria, né, de automobilismo. Então, sem dúvida nenhuma, é o favorito. O que vai acontecer com essa equipe que está fazendo a Fórmula 1? Eu acho que muita gente vai deixar a Bandeirantes. A verdade é essa, né? Vamos ver o futuro aí do Sérgio Maurício. A Band, que além da Fórmula Indy, né, tem também a Stock Car, né? De repente, a gente pode pensar aí no Sérgio Maurício, se continuar na Bandeirantes transmitindo a Stock Car. Não sei se a Reginaldo Leme vai continuar. Mariana Becker é uma situação diferente, porque ela não é contratada da Band, ela é contratada de uma empresa que presta serviços à Bandeirantes, né? A Mariana Becker, o cinegrafista da Fórmula 1 e também um produtor, né? Não são funcionários da Band. Vamos ver como é que fica também. Acho difícil que a Mariana Becker permaneça na Bandeirantes, mas vou ficar aqui na torcida, né? E lembrando mais uma vez, né, que pelas informações a Globo dificilmente vai contratar alguém da Bandeirantes para cobertura. Pelo menos a princípio, né, já temos lá os nomes, eu já gravei um vídeo falando sobre isso também. Então, a tendência é essa, né? O Theo José ser o narrador da Fórmula Indy. Também muita gente questionou sobre a questão das provas, né, que a Band deve transmitir 8 corridas, né, são 17 corridas na temporada da Fórmula Indy em 2026, a Band transmitindo 8 e as outras 9, né, ficariam para o Band Esportes, no Band Play. Porém, quem tem os direitos de transmissão em TV fechada e streaming é a ESPN. E aí, como é que a Band vai fazer? Vai mostrar as corridas gravadas na Band aberta mesmo? Vai poder mostrar essas corridas gravadas no Band Esportes? Porque ao vivo a informação é essa, né? Os direitos pertencem à Disney. Então, uma situação complicada aí em termos de Fórmula Indy com a TV Bandeirantes. Bom, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Deixa aí seu comentário. Mais uma vez peço a sua colaboração, fazendo a sua inscrição, ativando o sininho em todas, deixando seu like no vídeo e nós voltamos aí a qualquer momento falando mais sobre a mídia esportiva. Tchau!